Fala, rapaziada, hoje o assunto é produção de música, mais produção artística também, né? Se você não conhece o Matheus Starling, Daniel Figueiredo, estamos aqui no canal da Starling Academy of Music e como eu sempre falo, tem que se inscrever e botar sininho, né? Senão, além de dar azar para você, você não vai receber notificações, tá? Aquela curtida, compartilha, fala com os amigos, enfim, vamos começar aqui já passando a bola para o Daniel, que tá sempre nas produções, tanto de artistas, produções de trilhas para novela. Eu também tenho minha experiência nesse lance de produção. Então vamos começar passando essa bola. O que é uma produção musical, Daniel? O conceito, né? Podem ter outros conceitos, mas eu acho que é sempre uma indústria, que contrata alguém para cuidar para que um produto musical seja produzido. Sim, sim. Acho que daí que veio a produtor musical. Fala, bicho, eu tenho essa verba, esse artista eu quero lançar, eu não vou dar esse dinheiro para o artista. Tem alguns artistas até que faziam isso, né? A autoprodução, que a gente vai falar depois um pouco. Então é um cara que viabiliza e concretiza uma gravação e com todo o entorno, né? Todas as variáveis que isso dá. O tratar com o artista, alguns casos, como a tradicional produção musical mais tradicional de gravadora, que tem o AIR, né, o artístico e repertório, que às vezes já vem com o repertório pronto para o produtor musical, mas tem produtor musical que ajuda também na construção do repertório. Tem algumas variáveis assim, que, né, nunca tem uma coisa engessada, porque varia muito. Tem um artista que gosta muito de ser produzido, tem outro artista que é muito reticente, que ele quer Sim. mais se produzir, então o produtor tem que entender, tem que ter aquela paciência, tem que ver. Na verdade, a função do produtor, além da viabilização, eu acho, né, que ele é encomendado para viabilizar um disco, um DVD, não sei o quê, é também ajudar a extrair o máximo possível daquele artista. Para mim, isso é a principal função. E eu até brinco que como se fosse um bebê iniciando, né, começando a andar, que você não pode pegar ele e andar. Você tá errado você fazer ele andar. Sim. Então você fica ali, se o bebê andar sozinho, você deixa ele andar, se estiver andando bem. Então você tem que estar protegendo para não cair. Sim. Os artistas talvez não gostem muito dessa coisa de comparação com o bebê, mas não é que eu não quer que seja um bebê. É justamente assim, se estiver andando bem, você teve... Mete pouca mão ali, né? Porque você não tem que ficar ali, ele está caminhando bem, está agradando a gravadora, está agradando... Então deixa. E outros artistas, principalmente artista iniciante, é um trabalho muito de lapidação, às vezes deixando tomar um tombo para aprender que aqui não pode, e segurando o tempo inteiro, e convencendo que não é ali, que não enfia no dedo na tomada que vai tomar choque, tem o bicho papão. Então a gente está falando de várias etapas aqui, né? Na verdade desde você chega um artista, porque a gente está falando de gravadora, mas a gente sabe que hoje em dia já mudou muito essa realidade. Então, às vezes, a banda acaba também assumindo esse papel de autoprodução, o artista também, até que por uma coisa de grana, né, cara? Grana, você querer, às vezes, fazer o seu primeiro trabalho da melhor maneira. Porque é sempre o seguinte, né? Ter um produtor com experiência, com know-how, é sempre bom. Mas nem sempre as pessoas podem contratar. Exatamente. Então, nosso ponto aqui hoje é exatamente tentar esclarecer isso para que você possa tirar o melhor proveito disso e quem sabe tá produzindo as próprias coisas a outras pessoas, né? Mas eu acho assim, hoje em dia, como tem como lançar singles, eu acho que vale, cara, o cara arrancar entendeu? Ir lá na poupança, tirar e tentar fazer um trabalho com um produtor. Porque o produtor é meio também como um técnico, que ele consegue olhar o jogo de fora. A banda ali, o artista, ele tá muito envolvido com o trabalho e vocês, todo mundo sabe, quem olha de fora, você consegue ver muito mais os defeitos, o que pode melhorar. Eu produzi, eu tinha um prazer de produzir artista novo, assim, eu achava, apesar de desgastante, cansativo, demorado, era muito legal ver o artista desenvolvendo, e vários discos, por exemplo, quando chegava na última faixa, a gente queria gravar as primeiras faixas de novo, porque o artista ia evoluindo, aí chegava, bicho, agora eu tô me sentindo seguro, eu entendi o que você estava falando desde a primeira vez. Então é muito legal e recomendo fazer um single com o produtor, entendeu? Tem produtores, de repente você não vai contratar um produtor, né, maior do Brasil,
Mas existem produtores, o cara trabalha em estúdio, que já fez trabalhos interessantes com outros artistas, e realmente alguns produtores você vê claramente o antes e depois. Sim. Né? Que ele conseguiu extrair do artista muito mais emoção, um repertório condizente com o artista. Tem muita coisa do artista ficar querendo, pô, agora tá na moda isso, eu quero fazer isso, sim, agora... Sim. Então existe muitas variações, mas no básico, assim, antes de tudo, sempre é válido uma pessoa com experiência para te dar opinião. Não quer dizer que você vai seguir, não quer dizer que o produtor está sempre certo. Tá, então vamos falar então o seguinte, a gente vai falar aqui hoje tanto para quem vai conseguir arrumar um produtor, vamos supor também para quem não conseguir, e também para quem quer ser um produtor e quer aprender de alguma maneira, né? Eu gosto de uma definição, inclusive, do pessoal do Yahoo, né, que a gente conhece bem aqui, e eu não lembro se foi o Marcelão ou o Zé, mas ele fala o seguinte, uma grande produção começa com uma grande canção, né? Sim. Porque não adianta também o seguinte, cara, você pega um grande produtor, a música é ruim. Tu não vai fazer um milagre com a música, né? Uma grande produção tem que surgir com um produto bom, né, cara? É igual assim, vou dar um exemplo meio tosco, assim, né? Você pega uma pessoa que é muito feia no padrão da indústria atual, assim. Então, você pode maquiar, você pode melhorar, mas não será nunca uma Gisele Bündchen, né? Eu dou o exemplo da semente. É você ter um terreno maravilhoso, ter tudo, o melhor adubo, maravilhoso, mas a semente não é boa. Então não vai sair um fruto bom. Para mim, a canção é a semente. Então, cara, você vou gravar não sei aonde, vou fazer um arranjo, vou gravar cordas na Groenlândia, vou mixar com... Bicho, você errou lá no início, a semente tá podre, não vai adiantar nada, nada vai salvar. O arranjo é um elemento que valoriza muito, consegue valorizar muito, mas ao mesmo tempo a gente tem exemplos do Caetano com aquela música Sozinho, que já tinha sido gravado antes por uns 3 artistas, e ele lá tocando ao vivo ali de qualquer maneira, né, dos jeitinhos simples dele, a música ficou em primeiro lugar muito tempo. Então aquilo ali é o reflexo, a comprovação que a canção é muito forte. Né? Isso é uma coisa interessante que você falou. Você falou essa música especificamente, né? Você vê que tem um livro que eu sempre recomendo pra galera ler, é o Hitmakers, que ele fez um estudo sobre por que as músicas se tornaram sucessos tremendos, né? Ele fala que as pessoas têm medo do que é novo, ao mesmo ponto que elas querem ver algo novo. Sim, e é interessante que essa música, Sozinho, você vai perceber que ela já tinha sido lançada antes, mas quando ela foi lançada no formato acústico, ela deu certo porque você vai procurar ver naquela época, era todo mundo na proposta acústica, você lembra? Sim, MTV acústico. Então ela veio num formato que as pessoas estavam numa expectativa. Sim. Né? Pô, não é uma novidade o acústico, eu quero ouvir um acústico, mas a música tinha uma novidade naquele momento. Então a música ela tinha uma novidade naquele momento e vinha com roupagem acústica que não era novidade. E tem essa combinação de energia que a gente fala, né? Eu sou muito cético, muito científico, mas existe uma combinação de fatores que você nunca consegue prever. Né? Você está falando assim, tem umas, mas tem a época do acústico, isso pode... Você sempre vai achar que tem, né? Achar não, você vai ter que conseguir algum parâmetro, sim, mas nunca vai saber a mágica que aconteceu. Assim, é uma associação da interpretação do Caetano para aquela música, para aquele momento, naquela promoção que foi feita para a gravadora, então se une tudo. É como a gente aqui, existe uma simbiose, quando um complementa e você começa a roda girar mais rápido. Isso em bandas, né? Tem bandas assim, quando mudam de integrante, às vezes um integrante dá uma química para aquela banda, a banda sobe. Então isso também, essa coisa do sucesso, de não sei o que, eu acho que tem muito disso, de encaixar as peças que você, infelizmente, a gente não tem como vislumbrar. Com a experiência, você tem uma certa suspeição, né? Mas a canção é realmente uma das coisas mais importantes. Eu acho que a gente pode até falar, né, quem está interessado, que tem um curso lá do Yahoo, né, de produção musical. Eu ia falar exatamente isso. A gente não está ganhando nada, hein, galera, por falar disso, não. Mas é um curso de uma galera que produziu gente pra caramba e com sucesso, né? Porque, inclusive, eles são um caso de pessoas também que se produziram, né? Sim. Mas a produção que interessante, desculpa te interromper, é que numa banda, quando você consegue ter uma democracia ali, sim, então isso não é uma autoprodução. Você tem 2 pessoas já, mesmo da mesma banda, pensando juntos,
para mim já pode funcionar como um produtor. Sim. O Roupa Nova, por exemplo, eles se autoproduzem muito, né? Eu acho que o disco dele, não sei se eles já tiveram um produtor oficial, mas ali é um grupo que tem como se autossustentar, porque são muitas cabeças, né? Mas também é uma produção musical, né? Porque também entra aquela outra parte da produção que é lidar com burocracias que não tem nada a ver, né? Que o cara tem que lidar, por exemplo, com escritórios, de direitos autorais, capa de disco, formato. Isso, eu falar uma coisa interessante que aconteceu comigo, que eu conto para as pessoas acham engraçado. Como eu comecei de peito na raça, lá em Cataguases, uma cidade no interior de Minas, tinha acho que 100 mil habitantes, né? Eu queria gravar e o estúdio, para ganhar dinheiro, tinha que produzir alguém, tinha que fazer jingle, tinha que fazer alguma coisa. E para mim, eu tinha essa coisa de produção musical, achava legal produzir e moldar uma coisa, pegar um artista cru e transformar ele num sucesso, eu achava isso mó barato. Acho, né? Mas lá eu achava que a produção musical envolvia tudo. Eu me metia na capa, na foto, no site do show do cara, na roupa que ele ia vestir. Pra mim era isso que era produção musical. É direcionamento artístico. Aqui que eu soube que quem faz isso é o diretor artístico. É um cara que vê. E ele geralmente não trabalha na música. Sim. O cara que vê essas coisas. Quer dizer, pode ser o diretor artístico de repertório da gravadora, que ele pode até ter essa visão mais ampla, mas eu fiquei sabendo disso quando eu comecei a vir a trabalhar, né? Vim pro Rio e um amigo meu falou assim: cara, eu tô de saco cheio, cara, esses artistas, a gente entrega o disco pronto dele, produz o disco dele, entrega o disco pro cara, o cara fica me perguntando onde vai fazer a capa, como é que eu acho que deve ser o site. Porra, bicho, não tem nada com isso não. Aí eu falei, ué, como assim não tem nada a ver? É assim, eu tava... Então eu ganhava, cobrava para produzir, só que eu ia muito além. Sim. Muito mesmo, assim, eu queria até saber a iluminação do show, entendeu? É porque as gravadoras, nesse tempo áureo, né? É porque eu quero sempre adaptar para uma realidade do que a gente está vivendo no mercado. Quando um artista ele recebia essa áurea da gravadora, a gravadora já tinha um cara que ia produzir musicalmente, um cara que ia cuidar das burocracias, um cara que ia fazer o marketing. Enfim, tinham equipes com expertise, né? Tá todo mundo na mesma equipe, mas o cara... de montagem, né? Você colocava aqui e vamos embora. O que eu falo muito pra galera hoje é que o novo artista, ele precisa ser, em algum ponto, um generalista, Sim. cara. Porque pra chegar a esse ponto de ter uma gravadora, até hoje com uma gravadora, eu tenho, por exemplo, alunos na escola, lá na Starling, que tem gravadora. E você percebe que a gravadora, ela, cara, nosso contrato contigo é para isso. Sim. Essa segunda parte, cara, vocês vão ter que contratar por fora. Né? Para uma gravadora pegar e continuar fazendo esse ciclo completo, tem que ser um artista muito grande, cara. E mesmo assim, a gente fica na dúvida se isso vai existir. Se não vão ser... o artista não vai ter tudo. Ele, o Beyoncé, entendeu? Não vai ter... Ela tem a gravadora, tem tudo, já deve ter assim. E às vezes nem contrato de distribuição, que era o que sobrava, que está sobrando ainda em alguns lugares, nem isso vai ter. Ela vai ter tudo, porque a distribuição agora é digital. Sim. Então ela mesma coloca ali no Spotify em tudo, ela mesma vende o show, ela mesma faz o marketing. Então não vai sobrar nada para uma outra empresa fazer, e não vai ter um interesse dessa empresa em fazer, porque o risco é muito grande, se ganha pouco na venda, né, do streaming. O que bancava tudo isso aí era a coisa física. Então, para mim, era curioso a gravadora investir 1 milhão de reais no marketing de um produto e não ganhar nada no show do cara. Porque ele estava investindo no nome também. Quando você investe faz a propaganda do CD da Daniela Mercury, você está investindo no institucional da Daniela Mercury. Então você deveria ganhar em tudo. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu vi, a gravadora não ganha em tudo. Não, ela só ganha no CD, show. O cara faz o que quiser, propaganda da Natura. Sim, Eu falei, cara, que maravilha. Eu achando que era maravilhoso, porque eu vim com aquela visão externa, né? Sim. Mas voltando agora, falando um pouco... Mas hoje a gravadora tem feito mais isso, na verdade, né? Muitos contratos de gravadora hoje é para gravação do álbum e também já faz alguma coisa de shows, né? Existe um contrato, até algumas gravadoras tentando o 360, alguns empresários
fazendo parceria com o artista, deles terem um selo e tudo, e deixar a gravadora, porque a gravadora realmente tem essa coisa da distribuição, ainda tem alguns artistas grandes, ainda tem essa linha de montagem que facilita para muita gente. Você falou, o artista novo ele tem que aprender tudo, tem que aprender, tem empresário que vende show maravilhosamente, mas não sabe lançar um disco, não sabe fazer essa estratégia de disco, não sabe nem contratar produtor musical, então o cara fica ali, cada um, né, no seu quadrado, mas hoje em dia é importantíssimo o artista conhecer um pouco de toda a fase do processo. Antigamente, bicho, o cara ia lá, podia ser só artista, eu quero gravar, né? disco agora desse aqui, tá bom, ia lá, ia ter um carro para levar ele, cantava e acabou, o produtor ia cuidar de tudo, o outro ia gravar, o marketing já estava resolvido. Alguns artistas eram mais passivos mesmo. Não, e você podia ser um artista alheio ao mundo, isso, né? Que é o artista que até hoje as pessoas ainda acham que existe, né? Aquele lado romântico. Não, pô, eu acordo meio-dia, se hoje bater inspiração, eu faço alguma coisa, né? Se não só amanhã, se também amanhã não vier. Isso aí meio que, cara, essa galera nova dificilmente vai pegar essa realidade. A velocidade das coisas, tá e tudo... tem um post que eu coloquei no Instagram, inclusive, eu perguntei pra galera o que eles achavam disso. De um pintor super conhecido aí, cara, esqueci o nome do cara, que ele falou o seguinte: inspiração é para amadores. Neguinho, que isso, rapaz, que negócio absurdo. E ele fala assim: olha só, rapaz, todo mundo acorda de manhã e vai trabalhar. Você acha que você é um artista, você acorda de manhã, você vai ficar sentado na tua casa lá? Cara, olha só, trabalha em alguma coisa. Sim. Hoje eu preciso, sou pintor. Cara, pinta qualquer coisa, não deu certo no final do dia, você joga fora. Sim. Porque nesse processo você vai aprimorando. A gente tá falando do novo artista aqui, o que eu acho legal é o seguinte: às vezes o cara se sente culpado por falar assim, caraca, bicho, eu não tô dando conta de tanta coisa. É normal, porque isso é um processo. O que a gente tava falando antes, tinham os experts em cada área. Hoje você chega, você é um artista, peraí, eu preciso entender de marketing, eu preciso entender um pouco de produção musical. Então às vezes o cara fica assim, cara, sobrecarregado, porque ele não consegue entender de todas as etapas. Então beleza, galera, isso é normal, né? Você não vai entender de tudo, mas no início é importante que você entenda de um pouco de cada coisa para dar aquele start, né? Porque você vai precisar dar uma ligada para um contratante, vai precisar de ir num lugar e fechar um showzinho, vai precisar de mandar um e-mail, vai precisar de fazer um releasezinho, vai precisar de fazer aquele primeiro esboço da música para mostrar para uma banda. Então alguma coisa no início você vai ter que fazer desse ciclo. E depois eu acho que, como você falou, passou dessa etapa, tem uma verba, pô, cara, você começa a contratar aquilo que é mais importante para você. Mas fala aí, eu te cortei aí. Não, eu nem lembro o que eu estava falando, mas foi banho. Eu estava me inspirando aí nas suas falas. Eu acho que é realmente procurar saber de direito autoral, de acompanhar as mudanças do mercado, que hoje é streaming, daqui a pouco aparece outra coisa. Então, ver o que já estão preparando. Mas também tem muito artista que é importante, que fica muito na pesquisa. Hoje eu estava conversando com um artista assim. Ele fica sempre se preparando, achando que nunca está pronto. Sim. E não, eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que fazer curso de ator para eu ter uma performance melhor. Então, assim, eles se perde muito e se preparando, nunca acha que está pronto. E isso também é outro problema. É um problema inverso. Sim. O cara sabe muito, mas não coloca o que ele sabe na prática. Então fica aquela coisa eterna pesquisa e nunca nada se constrói nada. Isso é outro problema muito. Eu conheço várias pessoas assim que até conseguem fazer uma coisa ou outra, mas é um vício que você tem que se controlar. Mas realmente, o grande barato é você encontrar as pessoas certas para fazer a parceria, para você fazer o estúdio que você sente em casa para gravar, o equipamento que você tá legal, pessoas confiáveis. Isso é tão raro, que vai te dar opinião. Isso é uma coisa muito curiosa do ser humano para mim. As pessoas têm vergonha, o medo de dar opinião sincera. Elas têm... a gente não acontece isso, né? Uma coisa que acelerou muito a nossa amizade é a nossa... Bicho, se eu achar que essa camisa está horrível, eu vou chegar para o Matheus, está horrível essa camisa. E ele vai me agradecer. Isso que é legal. Então você precisa se rodear de pessoas que têm coragem, que são realmente
Não é que quer dizer que a camisa está horrível, e nem essa camisa está horrível, essa camisa está legal. Mas assim, você saber que você pode contar, pelo menos estatisticamente, com opinião sincera. Ó, o Daniel achou uma merda, mas 50 pessoas acharam maravilhoso. Daniel que se dane. Tá tudo certo. Mas você tem uma estatística, pelo menos. Sim. Então, quando muitas pessoas já ficaram chateadas comigo, porque me pediram opinião e eu dei a minha opinião sincera. Não, às vezes o cara não quer opinião, né? Quer um elogio, né? Então, teve um cara que ficou, porra, uns 4, 5 anos falando mal de mim, e ele me falou isso. Ele me encontrou e me pediu desculpa. Porque depois de 4, 5 anos ele evoluiu e viu que eu fui a única pessoa que ajudou ele, que estava ajudando. Não ajudou porque ele ignorou tudo que eu falei. Mas quando ele foi evoluindo, ele lembrou, ele viu que eu escrevi, que eu tinha escrito um e-mail. Hoje eu não faço mais isso. Ele me pediu tanto, eu escutei o disco inteiro e fiz uma lauda que chama, sei lá. Ó, essa pontos a melhorar. Isso aqui, pá, e achando que eu tava, gastando meu tempo, todo o meu conhecimento de graça pro cara, e o cara fica falando mal de mim anos e anos. Inclusive, isso é importante. Depois que você lança, meu irmão, não adianta pedir opinião. Não adianta pedir opinião. É até legal você ter o máximo de humildade possível nesse momento, procurar as pessoas certas, né? Agora vamos ao seguinte, vamos dar aqui alguns exemplos práticos da questão da produção musical. Então, a gente falou que a canção, tudo começa com uma boa canção, né? Eu vou dar uma opinião minha aqui. Das produções que eu fiz, eu sempre falo com a galera, olha só, galera, a gente precisa de referência. Você não vai fazer... Porque teve uma aluna minha que está lançando também um EP, eu perguntei para ela assim, como você classifica o teu som? Ela, inclassificável. Eu falei, cara... Essa é ótimo. Essa não quer dizer que o problema é você. Porque se você não consegue classificar o teu som, cara, ninguém vai classificar. Você não vai conseguir comunicar com o público, você não sabe qual é o público. Então eu falei, primeiramente, precisamos de referência para quê? Buscar timbragem. Referência que vai começar com timbre até a duração da música. Por exemplo, se a tua referência é Dream Theater, cara, tua música não vai ter 3 minutos. Senão vai ser um atentado contra o público. Já tá começando, já nasceu morto. Já nasceu morto. Mas se, por exemplo, o teu som é um som pop atual, você não vai fazer uma música de 7 minutos. Então a gente vai buscar referência de timbragem, a forma da música, duração, mas o que você pode falar sobre isso aí? Vamos lá. Aí, cara, entra num terreno perigoso para mim. Porque justamente eu ia falar, o artista ele quer uma identidade. Muitos artistas. É comum, né? O artista ser diferente. Você não quer o cara que é clone do Beethoven, o cara que é clone do Eminem. Sim. Inclusive aqui no Brasil até tem uma tolerância muito grande a isso, a quase covers, né? Mas eu estava conversando com o pessoal dos Estados Unidos, lá tem uma coisa de valorizar justamente o cara que vê fora, que consegue dar uns passos à frente. Eu lembro daquela música, a Music da Madonna. Ela deu um BPM que estourou no mundo inteiro, mas ela é completamente fora de padrão. Você sabia que essa música só tem um acorde? Sabia disso? Não sabia. É uma música de uma... Porque é difícil ter uma música com um acorde só. Essa música só tem um acorde. O tempo inteiro. Então, assim, o equilíbrio dessa coisa de querer fazer diferente na prática, o que você vai conseguir? Por exemplo, a Madonna pode lançar essa música. Ela tem um respeito, as pessoas vão respeitar. E se o cara da esquina tivesse, esse cara é maluco, bicho. Interna esse cara aí. Existe esses 2 pesos, 2 medidas. Eu sempre brinco que o Titãs só consegue fazer um cabeça de dinossauro depois de ter gravado Sonífera Ilha. Então você tem, para muitos artistas eu falei isso, cara, espera aí, faz as pessoas respeitarem você. Ana Júlia é outro exemplo, né? O Los Hermanos faz a música do jeito que eles querem ali depois, mas porque a Ana Júlia deu $milhões. Não, e foi legal, porque eles fizeram o som deles e depois nem tocaram mais a Ana Júlia. E assim, a galera respeita pra caramba Los Hermanos, bicho. É uma banda tipo assim... Aceita, né? Não, tem um vídeo épico assim na internet que viralizou na época, um repórter. Mas o que você diz então, que o pessoal só vai pro show pra ver a Ana Júlia? O cara, não, meu irmão, o pessoal não vai pro show pra ver a Ana Júlia. Não, só vai pra ver a Ana Júlia. O cara, não, meu irmão, você nunca foi no show de Los Hermanos. Mas realmente, Los Hermanos é um típico de show de banda que o pessoal ia pra ver tudo, né? Sim. Esse equilíbrio que você tem que ter, e tudo vai muito do que você
poder e querer são diferentes, né? É um mundo de diferença. Então eu via muitos artistas iniciantes querendo peitar como se fosse Pink Floyd, entendeu? Não, eu faço o que eu quiser e todo mundo vai ter que me engolir. É o preço. Não estou falando que está certo ou errado. Você tem que assumir. Tudo que eu sempre falei, cara, assume as suas atitudes. Até na música você tem que assumir. Ó, eu vou lançar um disco, né? Você está fazendo um disco Fusion. Você tem que assumir isso. Sim. Você não vai ficar puto. Pô, ninguém entende de música. Pô, meu disco só vendeu 2.000 cópias, isso é um absurdo, todo mundo... Bicho, você sabe como a banda toca, como a música está andando, e você escolheu. Não adianta, você não vai moldar. É uma coisa que eu tinha muita discussão com o artista. É assim, cara, respeite os fatos. Sim. Você quer quebrá-los? Vamos tentar quebrar, vamos tentar inovar. Mas vai vir a conta depois. Sim, não reclame quando a conta vir, se vender 10 CDs. Sim, entendeu? Se neguinho achar você louco, querer te internar. E também é o seguinte, o cara, a questão é o seguinte. Pô, questão seguinte, cara seguinte. Tem a questão do nicho, né? Sim. Porque você pode viver de música maravilhosamente bem dentro do seu nicho e tá tudo certo. O problema todo é que você vê, assim, principalmente quando tem letra, eu só faço instrumental. Desde o dia 1 eu sei que é nicho, né? Mas às vezes assim, o cara que é um artista, ele fica aquela luta eterna. Eu sou mainstream ou eu sou um nicho? É igual banda de rock. Eu produzi a banda Fuse, né? Um EP deles, eles são uma banda de pop rock. Eu falei pra eles o seguinte, falei, cara, olha só, hoje em dia rock é nicho. Então não tem uma expectativa de que amanhã vai estar tocando em todos os lugares, porque não é mais assim. E a galera, às vezes, do rock demora a aceitar que eles hoje em dia são um nicho. Porque hoje o mainstream não é mais o rock, né? A gente pode falar que é sertanejo, que é funk, enfim. Mas essa questão de você... Então é o seguinte, é nicho, cara. Beleza, assume o nicho, a limitação do nicho. Um dia, se você conseguir romper essa barreira do nicho, pô, maravilha. Mas é uma coisa fora da curva. E também, assim, uma dica que eu dou a galera que é muito nova, tá se lançando na primeira vez, cara, dificilmente você vai acontecer nos seus primeiros trabalhos. Eu acho que o grande segredo do artista é persistência. Porque só de você caminhar nessa trilha, naturalmente vai eliminando as pessoas, né? O cara lança um álbum, decepcionei no segundo, cara, olha só, você vai começar em 2018... 2028, 99% das pessoas que começaram contigo vão ter desistido. Então só que você chegar em 2028 lançando álbuns, músicas, você já é um vencedor, você já vai ter conquistado alguma coisa. E essa questão de expectativa também é outra coisa que eu bato sempre nisso. Eu acho assim, quem chega no pico da montanha é só quem ama escalar. Boa, isso aí. Tem que curtir o processo, né? Se você não curtir o processo, se você ficar se vendendo, que a gente fala também, não funciona. Eu vou gravar isso porque tá fazendo sucesso. Eu vou não sei o quê. E na expectativa, não. Curte aquele momento, porque pode não dar em nada. Então você tem que curtir o momento que você está gravando, curtir selecionar o repertório. Por quê? Se não acontecer nada, você já curtiu. Sim. Então, quando eu for investir numa empresa, a empresa pode quebrar, mas é uma empresa que eu acredito. Então aquilo... Não, bicho, eu investi porque eu acredito naquilo ali. E eu senti como uma obrigação fazer. Mas se quebrar, quebrou. Agora, você vai na empolgação, você acha, porra, sei lá, você investe num produto de agrotóxico, numa empresa de agrotóxico. Depois a empresa quebra, você fica mais puto ainda. Então eu acho que tem que ter sempre buscar o prazer de cada coisa, porque se der, deu, se não der. E provavelmente, como você está curtindo aquilo, vai ser mais bem feito. Mas uma coisa assim que eu acho que é importante, galera, sobre a produção, teve um cara falando sobre isso e eu discordo do que ele falou. Ele falou assim, cara, música você não pode ver como empreendedorismo, como empreendimento. E eu falei assim, cara, acho que o cara não entendeu o que é empreendedor, ser empreendedor. Porque é o seguinte, o empreendedor, ele adia a recompensa. Quando você entra em algo que você está empreendendo, você não quer colher ano que vem, daqui a 6 meses. Você está entrando no médio e longo prazo. Então, se você quer ter uma carreira artística, é aquilo que quem está falando, tem que curtir escalar a montanha. Não é só chegar lá no topo da montanha. Porque você vai demorar, a carreira artística ela é demorada. Esse lance do cara estourar
rapidamente é muito raro. Muito. Se você pegar os grandes artistas, eles demoraram muito. Então a regra é o seguinte: veja um cara que você acha top, veja a história dele. Demorou, meu irmão. O pessoal ficou insistindo. Porque as pessoas têm essa... Quer pegar só exemplo do cara que aconteceu rápido. Isso aí era outra coisa, Deus me livre. Eu diminuí, né, o volume de produção, porque depois que eu entrei em 2005, quando eu comecei a fazer novela. Mas uma coisa que eu sinto um alívio são os artistas chegarem com essas estatísticas completamente esdrúxulas. Ah, mas o Justin Bieber fez um vídeo e foi descoberto. Foi, gente do céu, quantos trilhões de quinqualhões de pessoas fizeram um vídeo e não aconteceu nada. O cara usa uma exceção como se fosse um exemplo. Sim, cara, isso me dá... Foi, gente do céu, o que é isso? Não, e toda a ideia que ela é nova e dá certo, todo mundo vai atrás da mesma ideia. Eu tenho um aluno, cara, que você vê, ele gravou um vídeo dele tocando Enzo Romani, tocando violão aqui, o pessoal da Malhação viu, ele fez Malhação, depois fez outra novela, aí lançou o álbum. Mas aí, cara, grava um vídeo com violão aqui, você vai acontecer a mesma coisa. Não vai. Foi, né, um momento, o vídeo caiu no lugar. Não existe uma fórmula, né? Acho que o importante é isso, independente de como você vai chegar lá, a persistência é parte desse processo. Até porque quando você persiste, você lapida. E hoje, cara, assim, pra gente que pré-YouTube, pré-internet, cara, é tão absurdo a pessoa reclamar de oportunidade hoje, é tão ridículo pra gente que viveu na época. Cara, você pode trabalhar o dia inteiro no McDonald's e chegar em casa e fazer vídeo tocando violão, gravando celular e ser exibido para milhões de pessoas. Cara, quando você conseguir isso há 10 anos atrás, sei lá, 20 anos, eu tô ficando velho já, não sei. Não tem desculpa para não botar um trabalho para rodar, né? Aí, não, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que esperar comprar um violão melhor. Isso são Piedade? Tem a pessoa se prejudica, autossabotagem. Autossabotagem. Então a gente vê isso e todo mundo é assim. Nós estamos falando aqui, a gente também sofre de várias coisas dessas em graus diferentes. Mas uma coisa que a gente não sofre, por exemplo, é essa questão de pedir opinião. E pedir opinião para pessoas certas que vão te dar opinião, que não vão ficar te elogiando à toa. E eu tenho colecionado essas pessoas à minha volta. E você tem que ter total despreendimento do que você está fazendo, porque a pessoa chegar, não, Daniel, isso aqui tá horrível. E você, peraí, vamos analisar, eu sempre falo que a gente aprende muito mais com os críticos mais absurdos do mundo, né? Aquele cara que é hater total, ele talvez te ensine mais se você tiver. Ele mal sabe que ele vai te ensinar. Se ele soubesse, ele nem fazia isso. Mas são pessoas que vão lá te jogar tudo que você tem de ruim e você vai lá e pega, pô, isso aqui realmente isso aqui eu faço merda mesmo, isso aqui. Por quê? É tão difícil, vou reforçar esse assunto, que é você achar pessoas que vão te dar opinião sincera, que não vão ter o medo da sua reação de falar, pô, mas eu não sei, assim, ficou esquisito. Eu já fui muito sincericida, que nem fala sincericídio, né? Eu cometi muito sincericídio na minha vida. Hoje eu evito, eu mantenho distância para a pessoa não me pedir opinião. E quando pedem, eu falo, cara, eu não dou opinião em disco que eu não faço. Sim. Eu fui queimando etapas, porque, cara, você só se prejudica. Assim como tem muito poucas pessoas que dão opinião sincera, tem menos ainda pessoas que aceitam opinião, né? Que é uma crítica. Novamente, não é que eu saiba tudo, é simplesmente porque cada pessoa vai ter uma opinião. Então você vai perguntar para 50 pessoas, 10 vão gostar de uma música, outras vão odiar aquela música. E assim, eu acho interessante, você pega, por exemplo, o Miles Davis que a gente estava falando, você vai pegar grandes músicos, o Miles Davis é um grande ícone da música, e você vai pegar um aqui que odeia tal disco, acha um lixo. E esse outro aqui vai achar esse aqui o melhor disco dele. Então não existe um parâmetro, né, definitivo de melhor músico, melhor disco. Isso é tudo né, a gente estatisticamente deu mais certo naquela coisa. Mas o disco pode não dar certo hoje, aí ser descoberto daqui a 10 anos.
tão... Por isso que não pode desanimar no processo, porque você vê, não tem padrão, quando você às vezes copia um padrão, o padrão deixa de ser padrão. Então, galera, tem muita coisa pra gente falar, é importante aí, o seguinte, a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo, porque faltou comentar sobre várias coisas, quer saber a sua opinião, vamos debater, vamos conversar, tá bom, galera? É isso aí, fica com Deus aí, grande abraço.